Os tratamentos de diálise peritoneal ou de hemodiálise, eles são tratamentos de substituição da função renal. Eles têm, do ponto de vista de resultado clínico, resultados equivalentes. E as características principais que diferenciam um outro são basicamente o acesso para realização da diálise, um acesso vascular e outro um acesso peritoneal. E o fato de que o tratamento com hemodiálise é realizado em uma clínica, enquanto o tratamento com diálise peritoneal é feito na casa do paciente. A escolha do melhor método para cada paciente é muito uma decisão entre o paciente, seus familiares e a equipe que vai tratar o paciente para entender qual tipo de tratamento, qual a modalidade de tratamento que vai se adaptar melhor para aquele paciente específico. Bom, a percepção que a gente tem é que aumenta progressivamente o número de pacientes com necessidade de tratamento dialítico, seja ele em diálise peritoneal e hemodiálise. Essa mudança ela acontece ao longo dos últimos anos e no Brasil, ao menos, nós não percebemos uma tendência em um aumento na proporção de pacientes em um tratamento ou outro. Aproximadamente 10% dos pacientes sendo tratados com diálise peritoneal é mantido ao longo de pelo menos os últimos 10 anos, enquanto que 90% dos pacientes são tratados com hemodiálise. Bom, o suporte necessário para o tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal é bastante diferente de acordo com o método escolhido. Do ponto de vista de suporte ao tratamento com hemodiálise, esse suporte, essa estrutura é realizada ao nível das clínicas, em que a questão de equipamento, tratamento de água e pessoal especializado, tanto de enfermagem como equipes multidisciplinares, além da equipe de médicos especializados, realiza então esse tratamento de forma adequada. Já para o paciente em diálise peritoneal, como é um tratamento realizado fora do centro, ou seja, na casa do paciente, a estrutura para a realização de treinamento e a estrutura para que o paciente consiga em casa realizar esse tratamento, estamos falando então da logística para recebimento do material em sua casa e uma educação continuada do paciente e uma comunicação com a equipe médica e de enfermagem à distância é extremamente importante para que o tratamento domiciliar seja bem adequado. Em hemodiálise, as complicações podem ser relacionadas ao acesso vascular, seja uma fístula arteriovenosa com suas complicações, ou então os catéteres de acesso central que podem ser colocados. As complicações podem ser principalmente do ponto de vista de infecção relacionada a esse acesso, ou então complicações mecânicas, em que o acesso não consegue funcionar de forma adequada. Além disso, o paciente com doença renal crônica possui uma série de complicações relacionadas ao seu risco de doenças cardiovasculares. Ele apresenta, então, novos fatores de risco, como, por exemplo, a anemia, os distúrbios do metabolismo de cálcio, de fósforo, de vitamina D e de PTH, e uma hipertensão que muitas vezes é de difícil controle. Todos esses fatores, em conjunto, eles levam a complicações e que culminam muitas vezes complicações cardíacas ou complicações vasculares, inclusive doenças como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Já os pacientes em diálise peritoneal também possuem complicações potenciais do ponto de vista infeccioso, geralmente relacionadas a esse catéter que é instalado como acesso. Essas complicações têm que ser prevenidas e detectadas rapidamente quando acontecem para que o tratamento seja instituído. Da mesma forma, esses pacientes em diálise peritoneal também possuem alguns fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E esses fatores são os mesmos que eu citei no caso da hemodiálise e, adicionalmente, alguns fatores de risco relacionados às características da solução de diálise peritoneal, que contém uma concentração grande de glicose e pode, então, descontrolar um diabetes e induzir problemas
como aumento de peso, obesidade e também alterações do colesterol. Eu acho que a principal mensagem que eu posso passar sobre a doença renal crônica é uma mensagem muito simples, que a doença renal é uma doença comum, uma doença muito comum dentro da comunidade, inclusive aqui no Brasil. Ela é uma doença perigosa, porque pacientes com doença renal, se não bem tratados, correm o risco de perder função progressivamente e necessitar lá na frente de tratamento dialítico ou de transplante renal. E também perigosa porque a doença renal, ela impacta de uma forma muito importante no risco de várias doenças, inclusive doenças infecciosas e doenças cardiovasculares. E a última mensagem é que a doença renal ela é tratável, desde detectada precocemente, e que esses pacientes sejam encaminhados no momento certo para especialistas que vão estar preparados, então, para tratar esses pacientes da melhor forma, reduzindo o risco de complicações e reduzindo o impacto que essa doença tem na saúde das pessoas.